Ensinamento: a verdade da saúde. Os princípios da saúde revelados por Deus. Ao discutir sobre saúde, a primeira coisa a se entender é que a essência da saúde é se adaptar à natureza e respeitá-la. Nesse contexto, a primeira coisa a considerar é qual foi o propósito do Criador, ou seja, Deus, ao criar os seres humanos. De acordo com nossa interpretação, foi criar um mundo perfeito, de verdade, bondade e beleza. No entanto, uma explicação tão ambiciosa pode ser difícil de ser aceita facilmente. Claro, esse mundo ideal pode levar milhares, dezenas de milhares ou até mesmo milhões de anos para ser alcançado. No entanto, ao olhar para os fatos concretos do passado, é impossível negar que o mundo está progredindo constantemente em direção a isso. E assim, a verdadeira natureza é que Deus é espírito e os seres humanos são corpos, e ambos estão progredindo infinitamente juntos. E é claro que os seres humanos têm a responsabilidade de agir como os agentes nesse processo. Portanto, a responsabilidade humana é realmente imensa, e a condição mais importante para realizar essa grande tarefa é a saúde humana. Nesse sentido, Deus concedeu a cada ser humano a saúde necessária para cumprir sua missão e realizar suas tarefas. Porque, se a saúde for prejudicada, o propósito de Deus não será alcançado. Portanto, se considerarmos profundamente esse princípio básico, a saúde deve ser a condição natural e regular do ser humano. No entanto, de maneira estranha, os seres humanos são propensos a ficar doentes e se tornarem anormais. Portanto, torna-se claro que o cerne desse problema é compreender e corrigir a anormalidade para restaurar a normalidade, o que está de acordo com o propósito de Deus. Por esse motivo, ao examinar a anormalidade do corpo humano, o que descobrimos? Descobrimos que, acima de tudo, é devido a ir contra a natureza. Portanto, compreender e corrigir essa verdadeira natureza antinatural e restaurar a normalidade é o verdadeiro caminho da medicina. Portanto, vamos detalhar o que significa essa antinaturalidade. Quando uma pessoa nasce neste mundo, inicialmente ela bebe leite materno ou de animais. Isso ocorre porque os dentes ainda não cresceram e o sistema digestivo é frágil e recém-desenvolvido. À medida que os dentes crescem e o corpo se desenvolve completamente, ela deve começar a consumir alimentos adequados para sua adaptação. Além disso, há uma grande variedade de alimentos, cada um com seu sabor único, e os seres humanos têm o paladar para apreciar e desfrutar desses alimentos. Além disso, o ar, o fogo e a água estão presentes em quantidades adequadas para a saúde humana. O corpo humano, desde o cérebro até a razão, memória, emoções, habilidades manuais para criar coisas, habilidades motoras para se locomover livremente, cabelo, pele, olhos, nariz, boca, ouvidos e outras partes necessárias estão bem equipados e funcionando. De relance, e mesmo ao examinar cuidadosamente, é evidente a maravilha da criação, que não pode ser expressa em palavras. Desde uma única flor, uma folha, a beleza das paisagens montanhosas, até os animais, todos eles testemunham a magnificência da habilidade divina. Mas,
especialmente no caso dos seres humanos, somos de fato a obra-prima do Criador. Especialmente o processo de reprodução, que é essencial para a preservação da espécie, é verdadeiramente inigualável. Como o corpo humano é uma obra-prima tão grandiosa de Deus, devemos refletir profundamente sobre como as doenças, que são anomalias que impedem a atividade humana, estão cometendo um erro tão antinatural. Como seres humanos, devemos nos arrepender profundamente. Ensinamento: racionalidade da purificação espiritual. O mais importante é a sabedoria da iluminação. É o entendimento de várias coisas. No entanto, não devemos entender as coisas de forma errada. Às vezes, pode acontecer de não entendermos algo, ou mesmo quando entendemos, naquele momento, podemos esquecer quando voltamos para casa. O momento em que entendemos repentinamente várias coisas indica que a sabedoria da iluminação está se desenvolvendo. Ser capaz de diagnosticar uma condição médica olhando para ela e saber qual é a doença que a pessoa está sofrendo requer um alto nível de sabedoria da iluminação. Portanto, se antes conseguíamos entender 5 coisas, agora conseguimos entender 6 ou 7. Isso significa que nossa sabedoria da iluminação está se desenvolvendo. 1 de julho. O ponto vital é importante em tudo. No entanto, muitas vezes perdemos esse ponto vital. Isso não se aplica apenas a doenças. É difícil encontrar o ponto crucial em assuntos cotidianos, conversas, várias situações e até mesmo em campanhas publicitárias. No entanto, quando a sabedoria da iluminação de uma pessoa se desenvolve, ela se torna capaz de descobrir rapidamente o ponto crucial. O importante é sempre atacar o ponto vital em qualquer situação. Além disso, quando não conseguimos encontrar o ponto vital, não devemos nos apressar. Isso ocorre porque ainda não é o momento certo, ou há várias circunstâncias envolvidas. Portanto, se continuarmos a nos esforçar, eventualmente encontraremos o ponto crucial quando o momento certo chegar. Portanto, mesmo em casos de doença, quando a febre não diminui de jeito nenhum, às vezes ela diminui assim que atingimos o ponto vital. Vocês podem ter experimentado isso. Descobrir o ponto crucial é uma das condições mais importantes da vida humana. 5 de julho. Os humanos devem desenvolver mentes capazes de descobrir o ponto vital. Isso é bastante difícil, mas pelo menos seria bom se conseguíssemos identificar rapidamente algo próximo ao ponto crucial. Disse que não devemos fazer coisas que não estão de acordo com a razão. Mas mesmo que nos esforcemos muito, se as condições para purificar uma pessoa não estiverem de acordo com a razão, mesmo que nos esforcemos muito, ela não será curada. Como já mencionei anteriormente, uma das condições que não estão de acordo com a razão é que há uma grande diferença entre uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece nada sobre Ele. Uma pessoa que não sabe pode ser perdoada por cometer atos muito rudes, pois não sabe. No entanto, ao entrar na fé e confrontar algo que se supõe saber, é inaceitável que uma pessoa que sabe cometa erros que não estão de acordo com a razão. Devemos pensar muito sobre isso.
Quando tentamos e as coisas não acontecem como esperado, podemos pensar que nossa força espiritual de purificação é fraca. Mas isso é muito raro. Na verdade, a maioria das vezes, o problema é que estamos perdendo o ponto crucial, ou que as condições não estão de acordo com a razão. Portanto, devemos nos tornar cientes disso. Isso é parte da sabedoria da iluminação de uma pessoa. Portanto, o mais importante é primeiro polir a sabedoria da iluminação. Quando polimos nossa sabedoria da iluminação, podemos descobrir rapidamente o ponto crucial. Isso está muito relacionado com tudo. Portanto, mesmo em questões que não estão relacionadas à fé, como política e economia, muitas vezes as pessoas importantes cometem erros porque estão perdendo o ponto crucial. Em 6 de julho. Ensinamento: entregar-se a Deus. Sempre que se considerar qualquer assunto, embora seja algo complicado, deve-se fazê-lo da maneira mais simples possível. Se forçar demasiadamente o pensamento, exagerando nas avaliações dos fatos, chega-se infalivelmente a resultados negativos. Com o grande mestre e cientista Okada, também acontecia de, às vezes, as coisas ficarem bastante difíceis. Então, ele procurava analisá-la sem exagero, com simplicidade. Em seguida, colocava nas mãos de Deus e ficava tranquilo. Estabelecia, assim, um espaço propício ao surgimento de boas ideias. Da mesma forma, ele dizia que as pessoas também devem deixar a cabeça vazia para que o espírito guardião possa introduzir sentimentos nobres. Grande mestre e cientista Okada dizia que existe ainda outro ponto que precisam saber. Deus não se comunica diretamente conosco, mas o faz, às vezes, através do espírito guardião. Se, entretanto, a nossa mente estiver cheia de preocupações, mesmo que o nosso guardião queira, não consegue transmitir nada, porque nossa antena está ruim e não capta a mensagem. Por isso, é importante mantermos sempre um estado mental de tranquilidade absoluta. Antigamente, quando eu tinha diversas preocupações, nada entrava na minha cabeça. Contudo, pouco a pouco, à medida que foi aumentando a minha fé, entregando-me a Deus, comecei a esquecer dos problemas e acabei habituando-me a essa espécie de aprimoramento. Hoje, quando as pessoas me falam de suas preocupações, acho graça, mas elas não compreendem essa minha atitude, porque não conseguem, ainda, proceder da mesma forma que eu. Agir com confiança, equilíbrio e segurança. Neste sentido, tanto a terapia japonesa, como o método de agricultura da grande natureza, e os demais conceitos que o grande mestre e cientista Okada veio difundindo, sempre atingem os resultados previstos quando praticados segundo a lógica divina da serenidade. É por isso que, ao planejar algo, nunca se apressava. Estudava o projeto sob todos os ângulos e submetia-o a contínua e rigorosa reflexão. Quando ele se convencia de que se trata de um plano justo em todos os pormenores e útil à humanidade inteira, executava os preparativos e esperava chegar o tempo. Essa sua atitude já levou algumas pessoas a se irritarem e outras a julgarem-lhe bastante estranho, pois de fato nunca entenderam porque ele tardava a executar planos que lhe eram propostos, embora os tivesse acatado e prometido utilizá-los. Comportamentos de ansiedade são comuns entre os seres humanos, como resultado da falta de paciência e esperar pelo tempo certo. Como se lançam à ação antes da hora, inúmeros obstáculos começaram a surgir.
impedindo que o plano se desenvolva naturalmente. Daí vem o desespero e tudo malogra. Como então reconhecer o tempo propício? Não é tão complicado. Basta observar atentamente a naturalidade com que um trabalho se desenvolve, bem como notar a ausência de grandes esforços para sua execução. Essas circunstâncias são sinais evidentes de que o tempo está plenamente de acordo. Meditem muitas vezes sobre o que lhes acabei de falar e procurem pautar suas ações por esse princípio.